empresa que tem capital aberto, que tem, né, recursos, tem acionistas diferentes, ela só tinha o controle do governo do estado, né, como todas as empresas ligadas ao governo que estão na bolsa, que tem o capital aberto, certo? Então não sei se privatização seria o melhor termo. Basicamente, né, o governo está abrindo mão do controle, é isso, para descrever exatamente o que está acontecendo, tá? Mas assim, primeiro momento que você vê uma notícia dessa, tá? Onde a gente vai buscar informação? Todo mundo já tá careca de saber. E aí vamos ver o que a Copel está nos dizendo, né? Porque a gente viu ali que já tinha outros juízos de valores e tudo mais, mas na verdade a informação que a gente quer tá nesse fato relevante aqui, número 6 de 2022. Comunicação recebida do acionista controlador, que é o governo do estado do Paraná. Eu nem sabia que a Copel tinha umas listagens meio alternativas aqui, mas enfim. Comunicação, senhor presidente. Comunico que o estado do Paraná, né, que é mais conhecido como acionista controlador, com base em blá 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 blá, blá tem a intenção de transformar a Copel em uma companhia de capital disperso e sem controlador. Tá? Então foi exatamente isso que eu falei. O que está acontecendo não é exatamente uma privatização. É o governo do estado abrindo mão do controle. Por que um acionista controlador, né, abriria? Então vamos começar a raciocinar. Por que um acionista controlador abre mão em qual situação do controle de uma empresa? Né? Principalmente, levantar dinheiro. Esse é o caso, né, base de um movimento como esse. A empresa vender as ações, ou melhor, né, o governo do estado vender as ações da empresa e levantar grana e fazer caixa. Isso já não é muito novidade, porque em partes aconteceu com a Sanepar faz alguns anos, tá? A Sanepar continua sobre, né, controle do estado, mas o governo deixou de ter 90% lá do capital para uns 60% do capital votante. Então o governo abriu mão de parte da participação dele, tá? Mantendo o controle. Aqui é diferente, né? O governo do estado já tinha uma participação menor e agora ele quer vender assim, né, o grosso das ações e permanecer aí com 15% do capital social e 10% do capital votante, tá? Então, basicamente o governo está levantando dinheiro, tá? Para falar a verdade. Ok, a gente vai falar de outras consequências já. Blá, 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 oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias ou units. Então vamos lá, por partes de novo. Pessoal, tem muita dificuldade em entender, né, as units, o que acontece, por que elas acontecem, o que está envolvido. Na verdade não tem nada demais, tá? Os units são, na verdade, é um pacote de ações, que você não compra uma ação individualmente, mas você compra um pacote. O caso mais comum, né, de longe, é os pacotes de ações ordinárias e preferenciais, tá? Qual que é o ponto? Normalmente, esse expediente das units são utilizados pelo controlador que não quer abrir mão do controle. Fica meio pleonasmo, né? Quando alguém quer levantar dinheiro, um acionista quer levantar dinheiro, mas não quer abrir mão do controle, tá? Então, nesse caso aqui, já que os caras querem vender e ficar com 10% do capital votante, eu não sei se faz tanto sentido, né, criar Na verdade, já tem unit da Copel, né? Aquela meio que a liquidez ela é meio esquisita. Eu nem sei se tem unit, eu sei que tem Copel 11. Vamos ver aqui. Tem a Copel 5, 6 e 11, é isso? Não quero Black Friday nenhuma, não. Quero isso aqui. CPLE. Então a gente tem a 3, a 5, a 6, a 11. É meio caótico a estrutura acionária da Copel, né? Mas, enfim, vamos ver o que eles vão fazer aqui. Mas basicamente não é importante essa questão da unit aqui, tá? Opa, onde é que a gente parou? Na verdade, a gente está discutindo isso aqui ainda, né? Por quê? Então, muita gente fica com medo, né, de units, por talvez não conhecer bem como é que funciona e tal. Mas como eu disse, é um pacote, né, de ações, não tem nada demais. Tá? Qual que seria o problema, vamos dizer assim, né, de uma empresa emitir units quando um controlador está diminuindo posição? É que você vai ter um controlador que vai manter, né, a sua influência sobre a empresa, ele vai continuar mandando e desmandando, tendo um capital mais pulverizado. Então, dependendo da relação entre ação ordinária e ação preferencial dentro de uma unit, você pode ter um controlador aí que vai ter 15% da empresa e ter o controle.
né? Se for lá um para 4, né? Um para 4 acho que é 15. Enfim, vai depender da proporção de ordinárias, preferenciais, o pacote da Unity e tal. Mas você tem alguém mandando na empresa sem ter boa parte do capital, tá? Mas é isso, basicamente. Não tem nada de mais, não nada de menos, tá? É isso que acontece. A empresa continua tendo lá, você vai continuar avaliando se ela é interessante ou não para investir pelos números dela, pelo resultado dela, e não, né, por ter esse tipo de estrutura ou não. Outra coisa, nesses casos, por exemplo, como foi no caso da Sanepar, tá? Quando um governo do estado sai de 90% para 60%, mas usa as unidades como mecanismo, ainda assim é um movimento favorável para a governança corporativa da empresa, porque está diminuindo a influência do controlador, de um controlador, né, e abrindo espaço para ter outros acionistas com direito a voz, com direito a voto, que podem ir lá cobrar outras coisas. Então, nesse caso da Sanepar, que ainda manteve o controle da empresa na mão do governo do estado do Paraná, ainda assim foi positivo, né? Diminuiu e abriu espaço para outros acionistas. E aí o que o pessoal acha? Ah, porque ela emitiu a Unity, piorou a governança da empresa, quando na verdade melhorou. Né? Quando você diminuiu a influência do controlador, que era praticamente soberano. Né? Continua controlador, mas diminuiu a influência dele. Então é isso que vocês têm que entender. Quando tem um movimento desse, o que está acontecendo com a empresa? Certo? E não... Vocês querem geralmente uma regrinha pronta. Ah, não compro empresa com Unity, ou... Enfim, uma regrinha assim. E as regrinhas prontas quase nunca funcionam, porque as exceções são muito mais comuns do que a gente imagina, né? Tem muita exceção para pouca regra. Então, no caso aqui, acho que seria o caso deles emitirem Unity só se, né, se casar. Eu nem sei como é que é a estrutura corporativa direitinho lá da Copel. Tem um monte de classe de ação e tal. Enfim, eles poderiam reorganizar. Eles estão ainda na época das intenções, ainda não tem nada decidido. Então, sei lá, se os caras vão reorganizar, se não vão reorganizar. Mas o ponto é, né, um controlador está saindo, eles estão abrindo mão do controle da empresa. Ok? Então, isso é interessante, porque teoricamente uma corporação, que é uma corporação, né, uma empresa sem esse, que não é uma empresa de um dono, tá? Ela tá ali, né? É uma empresa, é uma forma de gestão mais moderna, mais interessante, onde você pode, né, ter os interesses dos minoritários talvez sejam melhor atendidos. Agora, por que eu tô falando talvez pode? Porque não é garantido, tá? Você tem exemplo de excelentes empresas que estão na mão de um controlador, né? E exemplos de empresas ruins que estão na mão do controlador. Corporações, mesma coisa. Você tem excelentes empresas que são corporation, tal, controle pulverizado, gestão profissional, tal. Teoricamente tem mais chance de dar certo, mas também pode ser fraco, também pode ser resultados ruins. Então, assim, é um movimento positivo do ponto de vista de governança? A princípio, sim, tá? É teoricamente mais interessante uma empresa seja uma corporação. Mas é garantido, assim, que vai melhorar e tal? Garantido não é. Você tem excelentes empresas assim, excelentes empresas assim, empresas ruins assim, empresas ruins assim. Então, assim, é um movimento ok, legal, mas que não é nada, né? Não vai mudar nada de uma maneira significativa, tá? Até porque a gente já vai ver umas coisinhas aqui. Mas enfim, vamos continuar aqui, né? Aqui a gente já viu tudo. Ah, detalhe, oferta de distribuição pública secundária. O que isso quer dizer? Né? Que a princípio é o governo do estado que vai vender as ações. Ou seja, para onde vai a grana dessa oferta pública? Vai para o caixa da empresa ou vai para o caixa do governo? Vai para o caixa do governo. Vai na mão do governo do estado e não para a empresa. Então, mais um motivo que para a Copel em si, né, a diferença não muda tanta coisa. Mas vamos lá. Operação, objetivo, captação de recursos financeiros, suprir necessidade de investimento do estado do Paraná, ou seja, tem nada a ver com a Copel, tá? O Paraná que é dinheiro, é isso. Bem como a valorização de suas ações remanescentes detidas na Copel. É aqui que a gente vai discutir, né? É o ponto mais importante, tá? Inclusive em virtude de eventual capitalização da companhia. Então aqui, apesar de eles terem falado em oferta pública secundária, eles deixaram uma brecha para haver uma oferta primária também, né? Eventual capitalização. A única forma disso ocorrer é se houver, né, uma oferta primária da empresa, tá? Pode ser que eles estejam escrevendo isso para, assim, depois que virar uma corporação, a empresa pode decidir aumentar capital e tal. Pode ser também, né? Enfim, em virtude de eventual capitalização da companhia,
deixa em aberto, tá? Aceleração dos planos de negócio, mesma coisa. Só vai acelerar se o quê, né? Se entrar dinheiro, se alguma coisa assim acontecer, tá? A princípio, uma oferta pública secundária não mudaria muito. Modelo de governança prevê que, uma vez implementada a operação, o Estado do Paraná permaneça com participação relevante não inferior a 15,10, ok? Para esse tanto, o Estatuto Social será alterado. Então, o governo vai continuar como acionista relevante, tá? Primeira cláusula aqui, prevê que nenhum acionista poderá exercer votos em número superior a 10%. Ou seja, o governo do Paraná quer continuar sendo o principal acionista da Copel, tá? Embora não seja uma participação não seja suficiente, né, para ser o controlador, ele não quer que ninguém mais seja. Na verdade, é isso aí, tá? Então, ó, vedar a realização de acordo de acionista, ou seja, né, alguém formar um bloco. Ah, ninguém pode ter 10%, beleza. Só o Estado, ok. Aí eu tenho 5, você tem 5, fulano tem 5, a gente cria um acordo de acionista e vota em bloco e cria um bloco controlador. Teoricamente não pode. Então isso aqui é uma poison pill. A gente discutiu isso lá no curso do Damodaran, né? Nos módulos lá sobre governança corporativa, quais os mecanismos que existem, né, para você, né, impedir coisas desse tipo. É o que eles chamam de poison pill, exatamente isso aqui. Então, algumas outras coisas, que a sede da Copel deve ser mantida no Estado, isso aqui, né? A denominação Copel não poderá ser alterada, né? Não pode entrar uns acionistas, já lá chama a Assembleia, vamos mudar o nome de Copel para, sei lá, Caneta Azul. Não pode. E detalhe para o item E, criar ação preferencial de classe especial de propriedade exclusiva do Estado do Paraná, né, que conferirá poder de veto às matérias que trata esse parágrafo, autorização de administradores, blá, 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 blá. Que é isso? Como que a gente chama esse tipo de dispositivo aqui? Né? Esse tipo de ação preferencial? Quem que tá esperto aí? Quem que já viu isso aí acontecer antes? Como é que chama esse mecanismo aqui? Responde aí, galera. Vocês estão dormindo? Estão de ressaca do jogo de ontem? Eu estou com a camiseta do jogo de ontem, mas não estou de ressaca. Como é que chama isso aqui? Vamos seguir adiante aí enquanto vocês respondem. Blá, 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 blá. Operação sujeita a autorização legislativa, porque geralmente tem... Esse eu não sei se é exatamente o caso, mas na Constituição do Estado, né, essas empresas públicas geralmente têm uma... Tá lá dizendo que o governo do Estado tem que ser o controlador e tal, então vai precisar alterar isso aí lá na Constituição ou no normativo lá que tem no Estado do Paraná. Eu sou paranaense, mas apesar disso não faço ideia disso aí. Deixa eu trocar aqui porque é melhor, né? Essa é a famosíssima Golden Share. É quando geralmente um antigo controlador mantém algum benefício especial em relação aos outros acionistas. Agora, vamos lá, ser objetivo também. Muita gente fala, essa ação foi privatizada, né? Já expliquei que não é privatizado, que não é o termo correto, mas o governo continua com Golden Share. Quando o governo ou um eventual controlador tem uma Golden Share, o que você vai fazer? Você vai surtar só por causa disso? Não. Você vai ver o que o governo, o acionista, pode fazer. Pode vetar uma troca de nome da Copel. Isso aí é relevante? Não. Pode vetar uma troca de sede da Copel. Também é irrelevante. Ele pode vetar, tirar a poison pill do acordo de acionistas. Isso é relevante, mas enfim, a gente nem discutiu isso aqui, né? O que isso acaba impactando a empresa? Acaba garantindo que ela vai virar uma corporation. Por quê? Se ninguém pode ter mais ações que o governo, que não é, né, que abre mão do controle, e não pode formar nenhum, né, bloco de acionista, qual seria a forma disso, né, de quebrar, né, essa situação? Seria, né, essa formalização de um bloco, seria alguém entrar comprando, mas se ninguém pode ter mais que 10%, né, ninguém vai comprar no mercado as ações e tomar o controle. Ou seja, na prática você acaba garantindo que, né, a empresa vai continuar sendo uma corporation. Tá? E aí, o que muda? O que vai mudar na empresa? Ela, sendo objetivo, muito pouco, praticamente nada no curto prazo, tá? Por quê?
quais são as implicações de você ter um controle, né, do Estado, por exemplo, que é o que o pessoal menos gosta. Enfim, isso tem vários problemas, né? Primeiro, conflito de interesse entre, né, o interesse dos acionistas, e aí não só do controlador, e, por exemplo, da sociedade, que é o mais comum nessas estatais. Então, um exemplo clássico que está sempre aqui rondando a gente é a Petrobras. Né? Na hora de subir o preço dos combustíveis, o que está em primeiro lugar? O interesse do acionista, que quer, né, que o preço suba para repor os custos, ou o interesse da sociedade, que se beneficia de um preço de combustível mais baixo, certo? Então, o problema número 1 com as estatais é esse, certo? O conflito de interesses entre diferentes stakeholders, né? No caso de estatais, os acionistas e a sociedade, certo? Que mais que pode dar ruim? Não é só isso, tá? Você pode ter numa estatal o famoso cabide de emprego, aquela empresa grande com muito custo administrativo, que não é eficiente, que vira cabide de emprego de indicação política XYZ, os caras indicarem alguém para gestão que não é competente só para atender sei lá quem, né, que né, consequentemente levaria, sei lá, né, má gestão ou corrupção, né, o cara quer ser indicado para ir lá, né, e ganhar um dinheirinho por fora, coisas do tipo, tá? A Copel, cara, mas aí o que a gente faz com esses problemas? Esses problemas existem? Sim, com certeza. São coisas que você tem que prestar atenção. Então a gente avalia nos casos específicos. Então, essa questão do interesse público sobre o do investidor, cara, para empresas tipo a Copel, tipo a Sanepar, que já estão de capital aberto, isso é muito pouco relevante. Mas você vai falar, mas o aumento da tarifa não pode ser regulado e tal? Pode. Só que o que acontece? Essa mudança de controlador ou não é o que vai fazer diferença, porque quem regula a tarifa não é a direção da empresa, tá? São as agências lá, no caso da Sanepar lá, como é que chama? Eu esqueci os nomes das agências, mas seria tipo a ANEEL, tipo a Agência de Águas no âmbito federal, lá no âmbito do estado, tá? E tem, inclusive, mediação do Ministério Público, tem intervenção da Justiça, já aconteceu. Então, isso não vai mudar. A Copel sendo uma empresa do Estado ou sendo uma empresa, né, corporation, não vai mudar esse processo de determinar o valor da tarifa, de contrabalancear o investimento da empresa, de observar o interesse da sociedade. Isso continua existindo, seja a empresa com controle do governo ou não. Isso seria um problema se quem determinasse o preço da tarifa ou não seria a gestão da empresa, tá? Aí sim seria um problema, que é o que acontece na Petrobras. Né? Na Petrobras, quem, né, decide o preço lá da refinaria para frente é a direção da Petrobras. Não tem esse processo de determinação da tarifa e tal. O segundo grande ponto importante, que é o da eficiência, cara, é só olhar que a Copel é bem gerida, é bem ok os números dela. Se a gente for comparar com É difícil comparar as elétricas, porque cada uma tem um mix de distribuição, de geração, de transmissão. Isso aí muda muito margem, né? O nível de gasto administrativo frente à receita. Então é difícil você fazer essa comparação numérica. Mas a Copel, ela é bem reguladinha, tá? Bem redondinha. Ela teve um ano muito forte, 2020 e 2021, quando ela reativou lá as térmicas e tal, com a crise hídrica, mas ela tem investido bastante, tem ativos novos de transmissão, tem ativos novos de geração, inclusive fora do Paraná. Esse movimento, ele não é grande novidade, a Copel já tinha virado uma empresa pública mesmo, estava investindo em ativo de geração lá no Nordeste, velho, a empresa do estado do Paraná tem energia renovável lá no Nordeste, então ela já vinha nesse caminho, tá? A Copel, ela não tem um problema de ser administrativamente grande e pesada. Ela é bem ok e tal, gerou bastante resultado. Esse ano tá regredindo um pouco a média por causa desses efeitos que não estão acontecendo mais, tá? Tanto na transmissão quanto na geração. Então, assim, pra fechar aqui, que nós já passamos bastante do horário, velho, na prática, no curto prazo, praticamente você não tem alterações. A Copel já era uma empresa que tinha planejamento nos últimos 2, 3 anos pelo menos, planejamento de crescimento, de investimento, até fora do estado do Paraná, né? Então meio que foi quase algo natural, assim, não foi algo que muda muito. É claro que num longo prazo, você admitindo que a gestão pode vir a ser um pouco mais profissional, contratar os profissionais de mercado e tal, pode ser que ela comece aos poucos, vai tendo um perfil assim um pouco mais, né, competitivo de mercado. Mas a Copel já era uma boa empresa, já era uma empresa com números legais, já era uma empresa que tinha essa visão
de investimento, de crescimento, e não só atender, né, à população do estado, que já tinha inclusive apertado o gatilho em investimentos fora do Paraná, que já tinha uma gestão eficiente, que o governo não influenciava muito. Então, para ser bem honesto, no curto prazo, a médio prazo, você não vai ter muito impacto.